Olá, nós estamos aqui no centro da cidade de São Paulo, diante dos famosos Arcos do Jânio. E foi uma forma carinhosa que a cidade deu para homenagear o então prefeito Jânio Quadros, que foi ele quem, durante a sua gestão, acabou reencontrando esses arcos que permaneciam há anos, há décadas desconhecidos da população. Entretanto, o que nós estamos vendo aqui, no fundo, além dos Arcos do Jânio, são essas obras, né? Se é que pode chamar de obras, que são os grafites, que foram autorizados pela Prefeitura de São Paulo com a irresponsável anuência do Departamento de Patrimônio Histórico para ser feito aqui. Então, o que nós temos aqui é um vandalismo gourmet. Não está na onda da gourmetização? Então, essa pichação, ou grafite, como você preferir chamar, é um vandalismo gourmet. Por quê? Porque isso é autorizado pela Prefeitura, pelo Departamento de Patrimônio Histórico, que na verdade estão lá recebendo dinheiro seu, meu, do contribuinte, para zelar pelo patrimônio histórico, mas na verdade estão agindo de forma equivocada e principalmente irresponsável. Por que irresponsável? Porque aprovar grafite num patrimônio histórico não é uma coisa correta, é vandalismo, é irresponsabilidade. E eu fico aqui me perguntando qual é a função do Departamento de Patrimônio Histórico, se eles não zelam pelo patrimônio histórico, né? A gente viu recentemente, nós abordamos no São Paulo Antiga, numa reportagem, o abandono dos murais de Graziano, que estão caindo aos pedaços, e é uma coisa até relativamente simples de se consertar, e passou despercebido. Agora, para autorizar grafite, tem verba, tem disposição, ou seja, é uma prefeitura que parece, ao meu ver, totalmente engajada em apagar a memória de São Paulo. Não é de hoje, não, que nós vemos que as gestões, as últimas gestões municipais, vêm trabalhando, especialmente essa, para apagar a memória da história de São Paulo. A história de São Paulo é vilipendiada todos os dias pelos nossos gestores. E me causa profunda tristeza saber que esta manifestação absurda em um patrimônio histórico da cidade teve o aval do Departamento de Patrimônio Histórico. Eu fico perguntando para mim mesmo por que autorizam isso. E fica aqui uma pergunta para ser feita para a senhora Nádia, que é a presidente do Compres. Senhora Nádia Somec, como que a senhora dorme de noite sabendo que a senhora é a chefe do Patrimônio Histórico e aprova uma imbecilidade dessas? Um crime contra a cidade de São Paulo, um desrespeito à nossa memória. Nós temos sim várias áreas que são viáveis para o grafite, né? Como aqui mesmo na esquina, na própria Radial Leste, ou até lá sob o metrô na linha leste, na linha norte-sul. Agora aqui não, no patrimônio histórico não. Convenhamos, se fosse um país sério, se nós estivéssemos sendo administrados por gestores capacitados realmente para a função, a senhora, depois de ter aprovado isso, pegaria o boné e voltaria para a sua função anterior. Porque se fosse um país sério, a senhora seria demitida do cargo. Porque não pode permitir uma coisa dessa. O senhor Walter Pires, o senhor que sempre lutou pelo patrimônio histórico, o senhor está aí no Compresp ainda. Como que o senhor acha isso aqui legal? O senhor não se opõe? Secretária de Cultura Nabil Bonduque, o senhor acabou de assumir, não vai falar nada a respeito disso? Vai permitir? Vai ser conivente? O senhor que nos anos 80, né, andava pela Avenida Paulista aí para defender os casarões que eram demolidos, o senhor lembra, eu também sei. E vai aceitar isso? O senhor vai jogar sua trajetória em respeito ao patrimônio histórico, a história de São Paulo também no lixo? A Nádia já jogou. O Walter Pires parece que está jogando também. Eu espero que o senhor não faça o mesmo. Então, vou fazer um apelo aos senhores, ao senhor prefeito, que gosta tanto de tinta, né? O senhor que está fazendo as ciclovias pela cidade toda, algumas eu concordo, outras eu discordo. O senhor gosta de tinta, né? Bom, então por que o senhor não vai pintar muitos dos monumentos de São Paulo que estão precisando de uma mãozinha de tinta? Alguns prédios públicos que estão todos pichados. É uma boa forma de o senhor usar a tinta ao invés de desperdiçar material nessas porcarias que foram feitas aqui. Grafite é onde é autorizado, é onde é correto. Aqui é uma pichação gourmet. Frise bem isso, pichação gourmet, que é isso que vocês fizeram aqui. Para mostrar que a Secretaria de Cultura e principalmente o Departamento de Patrimônio Histórico há muito tempo não trabalha em prol da memória da cidade, eu vou fazer hoje, aqui pela TV São Paulo Antiga, um giro por vários monumentos de São Paulo, para vocês verem o quanto está largada a história de São Paulo. Vocês vão ver monumentos decapitados,
monumentos faltando pedaços, chafarizes que não funcionam, monumentos que foram roubados por toda a cidade de São Paulo, não é só no centro. Vocês vão me acompanhar pela essa jornada pela cidade, que eu vou chamar de jornada do horror, porque é um horror a situação que está o patrimônio histórico em São Paulo. Se você aprecia esse tipo de coisa, eu tenho a lamentar, porque você não gosta da cidade de São Paulo. Quem gosta da cidade de São Paulo aprecia o grafite, mas não no patrimônio histórico. No patrimônio histórico isso é vandalismo. E como foi aprovado pela prefeitura, chama-se vandalismo de Estado. A pichação gourmet chegou na cidade de São Paulo. E eu espero que todos os cidadãos de bem da cidade de São Paulo estejam contrários a essa aberração. Muito obrigado. A gente segue daqui para os monumentos que estão abandonados na cidade. Enquanto a prefeitura autorizou esses grafites irresponsáveis nos Arcos do Jânio, que é um patrimônio histórico da cidade de São Paulo, através do que nós chamamos de vandalismo gourmet ou pichação gourmet, como você preferir, a pedra que marca a redescoberta desse monumento está completamente abandonada, pichada, suja e praticamente ilegível. Deem uma olhada. Esta aqui, onde está escrito aqui, talvez vocês não consigam ler por causa do sol, Marcos do Bexiga, é a placa que foi feita, né, para comemorar a redescoberta dos Arcos do Jânio. Tanto que aqui, ó, Arcos do Bexiga, né, aqui está um pouco difícil de identificar, mas diz que a obra foi construída por imigrantes, né, e no fim a assinatura de Jânio Quadros, prefeito de São Paulo. Isso sim é importante para a cidade, não o grafite. Mas o grafite está lá bonitinho, pintadinho, arrumadinho. E a placa que identifica não tem iluminação, está suja e mal cuidada. Esta é a cultura na cidade de São Paulo. Esta é a gestão do Departamento de Patrimônio Histórico. Fica com vocês aí do outro lado da tela, caber julgar como está sendo feita, como está sendo cuidada a nossa história. Pense bem, é isso que você quer para a sua cidade? Pressione o Departamento de Patrimônio Histórico, pressione o secretário da Cultura e principalmente pressione o prefeito. Chega de tinta, prefeito, vamos trabalhar para uma cidade melhor? Eu conto com você, espero que você seja uma pessoa com bom senso e que respeite a cidade que você administra. Muito obrigado. Bom, eu vou mostrar para vocês como é que está o monumento a Carlos Gomes, para vocês verem a que ponto chega o desrespeito ao nosso patrimônio histórico. Vamos lá? Vou mostrar para vocês, olha, pichação que está aqui há pelo menos um ano, grafite, né, picho, né, que também está aqui, vandalismo, a urina de sempre, que nunca deixa de faltar nos monumentos de São Paulo, e aí é falta de educação da cidade, né, do cidadão. E aqui em cima faltando letras, né, na homenagem que foi feita a Carlos Gomes. Então, passa-se dias, semanas, meses, anos e fica sempre do mesmo jeito. É claro que a porquice é culpa do cidadão, não é culpa da prefeitura, isso vem de berço, vem da educação. Mas o desrespeito ao patrimônio, isso sim é culpa da prefeitura. A gente teve agora embaixo aqui e também pudemos observar que está tudo destruído, porém está tão perigoso lá embaixo que a gente não vai, infelizmente, mostrar para vocês. Mas olha, buraco onde o pedestre passa, tudo isso mostra o abandono que está o Vale do Anhangabaú e também a cidade de São Paulo. Eu vou dar uma geral para vocês observarem como está aqui. Viram? Então é isso. Agora a gente vai para outro lugar da cidade e mostrar como é que estão as coisas. A gente se vê daqui a pouco. Bom, nós estamos agora na Praça da República, que deveria ser um lugar bem aprazível para os nossos turistas que visitam São Paulo todas as semanas, todos os anos. Porém, o que a gente vê aqui é um total abandono do patrimônio histórico. Eu vou começar para vocês mostrando essa estátua, que é do Dr. Luiz Lauro Zamenhof, que é o criador daquela língua Esperanto, que é a tal língua internacional que ninguém fala, né? Vocês observam que ela está com o nariz danificado, ela foi pintada
ela foi pintada com uma cor que não é a correta, né? Ou seja, passaram por cima do bronze. E tem ainda adesivos colados. Há muito tempo não há manutenção. Eu fotografei esse monumento desse jeito há 1 ano e meio. Ele não mudou absolutamente nada. Eu vou agora mostrar para vocês um outro monumento que nós temos aqui no centro, que eram homenagens a algumas das personalidades da história de São Paulo. Uma delas é o Rubião Júnior. Cadê o Rubião Júnior? Você sabe onde ele está? Eu não sei. Colocaram uma placa aqui no lugar do disco, né? No caso aqui, Alfredo Pujol, bem famoso, que é até nome de uma rua na região central de São Paulo. Nem a placa de granito está aqui, já se foi há muito tempo, e a pichação persiste, mesmo tendo passado 1 ano do que foi acontecido. Aqui, Vicente de Carvalho, que também é bem conhecido de nós paulistanos. Além de não ter nada, já foi colocada a mesma placa de granito, e a tal placa de granito também já foi roubada. O que a gente vê aqui é um buraco. E, é claro, o vandalismo padrão nos monumentos da cidade de São Paulo. Por fim, o lado da frente, que homenageia o ex-presidente da província de São Paulo, Bernardino de Campos. Essa placa aqui não é a original, ela foi colocada de novo e até aí está correta. Mas o monumento está totalmente pichado, para vocês verem como é que é o patrimônio histórico de São Paulo. E para vocês terem uma ideia de como não é só isso que está abandonado na Praça da República, existe um outro monumento aqui na frente que eu vou mostrar a vocês, que também está faltando um pedaço. Na verdade, ele está abandonado, que é um monumento que homenageia uma professora. Eu vou mostrar para vocês. Vamos lá? O monumento a Carolina Ribeiro, que é uma educadora da cidade de São Paulo, também está esquecido. Curioso, ela é uma educadora e está diante do prédio da Secretaria da Educação do Governo do Estado de São Paulo. Então, assim, além de ser um desrespeito, é uma total falta de critério no caso aí de uma autoridade estadual, porque uma educadora está diante de uma instalação pública e segue abandonada. O abandono aqui não está somente nos monumentos. Se vocês observarem lá no fundo, eu até tentei lá, mas eu fui impedido ali de filmar pelas pessoas que estão ocupando, o coreto da Praça da República, lá ao fundo, virou lar de sem teto. Eles têm vários lugares onde eles podem morar, a prefeitura dá abrigo, mas eles ocuparam o coreto. Então, aquele evento de chorinho que você gostaria de ver não vai acontecer aqui na Praça da República, mesmo com todas as atrações turísticas. Por quê? Porque o coreto está ocupado. Inclusive ele está todo cercado de madeiras, de tapumes, colchões, e a hora que pegar fogo, estraga também um monumento da cidade de São Paulo. Agora a gente vai mostrar mais ainda para vocês. Não acabou o desrespeito ao patrimônio histórico. Nós vamos agora no Largo do Aroche, e lá tem coisa de chorar. Vamos lá? Pessoal, agora nós estamos no Largo do Aroche e eu vou mostrar para vocês um monumento. Ou melhor, eu não vou mostrar. Aqui é a homenagem ao José Augusto César Salgado, pindamonhangabense, e também uma pessoa muito importante aqui para a literatura de São Paulo. Por que eu digo isso? Porque atrás de mim, naquele prédio, fica a Academia Paulista de Letras. E essas homenagens que estão no Largo do Aroche, elas falam dos escritores de São Paulo. Porém, o nosso grande José Augusto César Salgado foi decapitado, como vocês podem observar. Arrancaram o busto, arrancaram a cabeça e ficou apenas o concreto. Isso não faz um dia ou dois, faz pelo menos 2 meses que eu fotografei pela primeira vez e observei que a cabeça tinha sido arrancada. E nada foi feito para coibir esse ato e nem para repor a cabeça que foi arrancada. Mas se você está achando que isso é muito, que isso já basta, eu vou mostrar para vocês que não é só isso. Do lado dela, nós temos a estátua de José Pedro Leite Cordeiro, outro escritor paulista. E o que aconteceu? O óculos dele foi arrancado. Arrancaram a armação, muito provavelmente para derreter e para virar depois dinheiro na mão dos vândalos, que aqui agem livremente, bem diante de um prédio público e a poucos metros de uma instalação da Polícia Militar. Por enquanto, a obra do Victor Brecheret, Depois do Banho, está intacta. Fica a pergunta, vendo esses 2 monumentos vandalizados e despedaçados, até quando? Até quando nós teremos essa obra do Victor Brecheret intacta? Andando aqui pelo Largo do Aroche, eu até encontrei uma outra obra que eu não faço a mínima ideia do que seja, ou que tenha sido. Observem esse marco aqui.
não tem nada, ou seja, já foi arrancado há muito tempo. O que será que foi esse monumento? Caminhando por todo o Largo do Arocho, a gente encontra inúmeras obras faltando partes dela. Eu vou mostrar mais algumas para vocês. Eu estou diante de uma escultura que é bem conhecida na rua, porque ela dá nome a uma das principais ruas que chegam ao Largo do Arocho, Vicente de Carvalho. Mas se você chegar aqui e não conhecer essa escultura, você não vai saber de quem se trata. Por quê? Porque a placa de bronze que ficava aqui, né, já não existe mais. Foi arrancada há muito tempo, derretida, né, vendida, sabe-se lá o que foi feito. Mas dá para saber que a obra é o Vicente de Carvalho, observando aqui a assinatura e também a assinatura do escultor que fez, que foi Héctor Ximenes. Não fosse por isso, o turista que viesse aqui, o paulistano que viesse aqui, não ia sequer saber de quem se trata. E eu tenho certeza que são poucos os que vêm até pertinho da estátua para observar a assinatura. Então, a obra de Héctor Ximenes, que é o Vicente de Carvalho, está aí faltando um pedaço que teve a sua placa removida. Por fim, eu estava saindo do Largo do Arocho e até pensei que uma obra que eu muito admiro, que está atrás de mim, ainda estivesse preservada. Mas acabei constatando que é mais uma obra vítima do vandalismo. Esta escultura em mármore que vocês estão vendo, cuja assinatura é de Virion, é mais uma que foi vítima do vandalismo. Como? Eu vou mostrar para vocês. Aquela ali é ao lado da frente. Essa aqui é a parte de trás do monumento. E vocês podem observar que a orelha foi arrancada. O mármore não tem valor assim no mercado por um pedaço. Isso é puro e simples vandalismo. E com isso arrancaram uma obra que vai ser muito difícil recuperar. E o paulistano é que acaba pagando isso através dos impostos. E isso acontece por quê? Porque não há qualquer controle da Prefeitura do município de São Paulo no que diz respeito à manutenção dos monumentos. Então o que acontece? Os monumentos estão aí largados, porque a Prefeitura sequer os controla. Eles falam que nem eu acabei lendo na Folha de São Paulo essa semana que o Walter Pires disse que a população tem que denunciar. Ele é dado do DPH. A população não tem que denunciar. Tudo bem, denuncie, mas a obrigação do Departamento de Patrimônio Histórico é lidar com isso. Coloquem seu pessoal na rua. Venham ver o que está acontecendo com os monumentos de São Paulo. Nós passamos pelo Largo do Arocho e vimos pelo menos 4 monumentos totalmente vilipendiados. E agora vimos este aqui, que eu tinha passado esses dias e não estava assim. E agora podemos ver que, além de ter sido todo riscado, você observa aqui o risco, né? Está faltando um pedaço. E o risco, que parece ter sido feito com um compasso ou uma ponta de faca, vai por toda a obra. E o custo para recuperar um monumento desse não é baixo. Isso foi o Largo do Arocho, para vocês terem uma ideia de como está abandonada a cidade de São Paulo e principalmente como as praças de São Paulo estão largadas à própria sorte. Mas tem mais por aí. Agora a gente está aqui na região de Moema para mostrar para vocês os murais de Clóvis Graziano. Observem que eles foram feitos simbolizando a história de São Paulo. Isso sim é obra de arte. Infelizmente, como vocês podem observar, o mato está muito alto. Fica um pouco difícil de saber onde você está pisando aqui. Esse monumento foi feito na ocasião da inauguração da avenida. Lá no São Paulo Antigo a gente conta a história. Enfim, como vocês podem observar, eu vou mostrar aqui para vocês, boa parte dele está preservada, mas em muitos lugares está faltando pedaços do monumento que estão completamente abandonados. Observem aqui, tudo isso aqui, ó, está faltando pedaço. Isso deveria ser recuperado, porque isso é uma espécie de arte na rua. Mas parece que a nossa prefeitura vê como arte na rua apenas o grafite, né? O vandalismo gourmet. Então observem que está tudo em parte preservado, mas em boa parte está bem deteriorado. Eu vou mostrar para vocês os azulejos da fundação, que fica bem na ponta. Vocês podem observar aqui, esse aqui é o azulejo que mostra a fundação. Por que a prefeitura tem 2 pesos e 2 medidas para obra de arte? O que acontece na prefeitura de São Paulo, que o grafite
tem todo o apoio, todo o benefício, né? Eles fecham até a rua, na 23 de maio, eles colocaram até a CET para ajudar, né, no trânsito. Mas a obra de arte, que é a história de São Paulo, representada aqui pelo mestre, que foi o Graziano, está à própria sorte. Nós já tínhamos falado disso num artigo da historiadora Gláucia Garcia, lá no São Paulo Antiga, mas nós resolvemos voltar aqui, porque está no momento em que estão falando do grafite, da pichação, do vandalismo. Então observem como está. As condições gerais são medianas, né? Poderia estar melhor se a prefeitura tomasse vergonha na cara e também arrancasse o mato. Olhem só. Mato por toda parte. Eu vou mostrar para vocês o caminho que leva para chegar aqui. Isso é, obviamente, como eu falo, vai muito também por parte da população e das pessoas que não têm respeito com o patrimônio. Mas a única passagem que traz até o mural do Graziano é um caminho repleto de cocô. E não é a única vez não, já vim aqui várias vezes, está sempre assim, não é limpado, é um total desrespeito à nossa cidade. Por que somos obrigados a conviver com um grafite que agrada ao prefeito e não agrada a grande maioria da população, e não podemos ver os nossos monumentos recuperados e preservados, não é mesmo? Com isso a gente fica por aqui, mas não sem antes mostrar esse outro painel aqui, para vocês verem como ele está. Olhem bem o estado. Observem lá em cima que esses azulejos vão cair e vão se quebrar de vez. Já está faltando vários pedaços e eles nem estão aqui. Se a gente observar por aqui, a gente não acha mais nada, né? Porque acaba sendo recolhido pelos garis ou por qualquer outra coisa. É assim que está o mural de Graziano. É assim que a Prefeitura de São Paulo, que o Departamento de Patrimônio Histórico, né, que está no comando da senhora Nádia Somek, né? É bom vocês esquecerem esse nome, também esquecer o nome do prefeito, né? E também esquecer o nome de todos aqueles que vocês votam para vereador, porque nenhum deles parece estar se preocupando com mais esse patrimônio histórico que está vilipendiado na cidade de São Paulo. Eu me despeço de vocês aqui e eu espero que esse alerta que eu tenha trazido para a população sirva para que nós possamos cobrar muito mais as autoridades. Eles não estão fazendo a parte deles. Muito obrigado.